Então, a movimentação do ângulo horizontal é assim, né? Essa movimentação do ângulo horizontal é que nos dá os pontos de incidência de cada local a ser radiografado, né? Por exemplo, o incisivo superior é o ápice nasal. A gente vai falar cada local, né? Nos molares, pré-molares, cada local é um local de incidência que é dado por esse ângulo horizontal. O posicionamento do filme, né? Quando é um filme... Ai, tá doendo minha orelha aqui. Quando é um filme radiográfico analógico, né? Quando não é digital, o filme tem duas faces. Lembra que a gente estudou lá que ele tem esse invólucro de plástico, né? E aí, aqui são diferentes marcas de filme, né? Mas ele tem essa parte colorida, né? Onde a gente abre, e tem a parte branca. E o picote, lembra daquele pontinho que é feito para localizar o filme? O picote tá nessa parte branca. Essa parte branca vai ficar voltada para o dente e para o feixe de raio-x. Por que que tem que ser assim? Lembra que a gente falou que tem uma lâmina de chumbo lá dentro do filme? A lâmina de chumbo está desse lado aqui, ó. Então, esse lado precisa ficar voltado para o feixe de raio-x e para o paciente, porque quando o feixe de raio-x passar, ele vai atravessar o paciente e chegar no filme vai atingir o filme, né? E vai parar naquela lâmina de chumbo. Se eu colocar virado, o filme vai passar pela lâmina de chumbo e vai atingir, o feixe de raio-x vai passar pela lâmina de chumbo e atingir o filme. O que é isso que vai acontecer? A gente vai ter, em cima da imagem dos dentes que a gente quer avaliar, a imagem da lâmina de chumbo. Vai dar um artefato de imagem na minha radiografia. Portanto, a parte branca do feixe de raio-x é voltada para o dente, a parte branca do filme é voltada para o dente e para o feixe de raio-x. Tem aquela história que eu falei, nos dentes posteriores, o longo eixo é na horizontal, nos dentes anteriores, o longo eixo é na vertical. Adiantei o slide. Então, nos dentes anteriores, incisivos e caninos, o longo eixo é na vertical, nos molares e pré-molares, na horizontal. Então, o que acontece na técnica da obstetriz, né? Ela exige um correto posicionamento. A cabeça do paciente tem que estar num posicionamento certo, né? Plano sagital mediano na vertical, plano de Camper, né? Tragos, asa do nariz paralelo ao chão e todos aqueles ângulos, né? Tanto o vertical quanto o horizontal, muito bem posicionados, né? Porque senão vai dar problema, senão vai dar alongamento ou encurtamento da imagem, né? Distorções na imagem. O filme tem que ser mantido pelo paciente, então o paciente vai manter esse filme na cavidade bucal, né, na posição que eu preciso. Eu preciso envolver a borda incisal e oclusal, então uma bordinha do filme tem que ultrapassar o limite, né, da borda incisal ou oclusal do paciente, e eu tenho que pedir para o paciente não fazer muita força para não encurvar esse filme, nem dobrar. Então, de novo, né, na maxila, já falei isso aqui, o plano de Camper paralelo ao chão, tragos a asa do nariz paralelo ao plano oclusal maxilar do paciente. Técnica para mandíbula, né? Tragos, comissura labial, porque aí o plano oclusal vai estar paralelo. Então, a gente nota que na maxila o paciente fica com a cabeça mais reta, na mandíbula ele vai ficar levemente levantado. Então, aqui, olha, o filme vai estar mantido na maxila, né?
o dedo polegar, quando eu vou radiografar a maxila, o dedo polegar vai segurar esse filme, os outros dedos estarão posicionados no rosto. Ah, e outra coisa, se eu vou radiografar o lado esquerdo do paciente, eu uso a minha mão direita, né? Então, sempre é a mão que o dedo que vai segurar é da mão do lado oposto a ser radiografado. E os outros dedos vão ficar esticados, né? E apoiados na face do paciente, como se o paciente estivesse fazendo continência. Olha. Já na mandíbula, eu vou usar não o polegar, eu vou usar o indicador também do lado oposto. O polegar vai ficar posicionado na face do paciente. O indicador vai segurar o filme e os outros dentes ficaram dobrados. Por que eles ficaram dobrados? Porque às vezes arrisca desse dedo ficar esticado e eu radiografar dedo e não dente. E aí aqui nós temos os ângulos verticais de incidência, que também dependem da inclinação dos dentes, né? Então, nos molares, a inclinação vertical para a maxila é de 20 a 30 graus. Para os pré-molares, na maxila, é de 30 a 40 graus, porque quanto mais anterior o dente, mais inclinado em relação ao rebordo alveolar. Nos caninos, entre 40 e 45 graus, e nos incisivos, entre 45 e 50 graus. Já na mandíbula, os ângulos são negativos. Por quê? Porque está falando em relação ao plano oclusal. Tá fácil não, né? Como os dentes são menos inclinados, né, na mandíbula, os ângulos também são menores, né? Então, nos molares é praticamente reto, assim, tem uma leve inclinaçãozinha, olha, só de 5 graus. Nos pré-molares já é um pouquinho mais inclinado, nos caninos um pouco mais e nos incisivos um pouquinho mais inclinados, né? Mas sempre, ó, um ângulo negativo. E aí, os ângulos horizontais. Que são esses assim, né? Em relação ao plano sagital mediano. Olha, são os mesmos para maxila e para mandíbula em relação a molares, né? 80 a 90 graus. Pré-molares, 70 a 80. Molares, pré-molares na mandíbula são os mesmos. Os caninos, lembra que os caninos a gente falou que o rebordo alveolar da maxila tem uma angulação maior do que na mandíbula, né? Dos caninos em relação aos laterais. Então, por isso que a gente vê essa diferença aqui do ângulo horizontal na mandíbula quanto na maxila. Os incisivos é a mesma coisa, né? É zero, o ângulo vai ser bem paralelo ao plano sagital mediano. E aí, as áreas de incidência, né, na maxila. O que são áreas de incidência? Onde eu vou apontar o cilindro de localização da radiografia, né, do aparelho. Então, nos incisivos centrais, eu vou apontar para o ápice nasal, né, bem apontado no ápice nasal. Nos caninos incisivos laterais, a gente vai apontar para a asa do nariz, o local de incidência será aqui na asa do nariz. No pré-molar, tem uma linha que desce da pupila e passa pelo plano de Camper. Então, bem no cruzamento dessas linhas, eu vou radiografar, vou apontar o
meu cilindro localizador. Nos molares, nessa comissura da pálpebra, né, com o plano de Camper. Então, eu vou apontar o meu cilindro bem aqui assim, né, um pouco abaixo da maçã do rosto, né, popularmente, né, do nosso osso zigomático. Nos incisivos centrais, a área de incidência é no sulco mentolabial, né, que é essa parte aqui. Nos caninos, é o encontro da linha que desce da asa do nariz com uma linha que passa acima da base da mandíbula. Então, é por aqui assim, né? Nos meus caninos. Nos premolares, é a linha que desce da pupila, de novo, com essa linha que passa meio centímetro na base da mandíbula, né? E os molares é a linha da comissura palpebral até essa linha da base da mandíbula. Então, aqui a técnica da bissetriz. A técnica da bissetriz para os molares, né? Olha, eu estou radiografando o molar do lado direito, a paciente com a mão do lado esquerdo, né? Os dedos esticados, né? Espalmados em posição de continência e o polegar segurando. Ó, o feixe de raio-x na comissura palpebral com o plano de Camper. Paciente no ângulo reto, né? Não tá muito certinho, não, mas tá bom. Premolares, olha, o fio posicionado, um pouco ultrapassando a linha oclusal e o ângulo de incidência será aqui, né? Que passa pela pupila com o plano de Camper. Apesar da foto não ter a... Incisivos laterais e caninos, olha o fio posicionado na boca, ultrapassando, né? Canino e lateral centralizados no filme. E o ângulo de incidência, né? Da pupila com o plano de Camper. O ângulo de incidência bem vertical, olha, quase 50 graus, né? Incisivos, olha, incidência no ápice nasal, bem inclinado, 55 graus. O filme ultrapassando, né? O dedo polegar segurando do mesmo jeito. Aqui, tanto faz, né? Qualquer mão pode segurar, porque é na linha média. A mesma coisa para incisivo central, né? O dedo indicador, os dedos encurvados, né? Os outros dedos. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? E o ângulo, ó, menos 15 a menos 20, né? E aí, nas outras posições, são as mesmas, né? Agora, a gente vai falar da técnica do paralelismo, né? A técnica do paralelismo é a técnica de eleição para nós. É a que nós faremos, né? E nessa técnica, o feixe de raio-x, né, vai ficar bem paralelo ao longo eixo do dente. O feixe de raio-x não, gente, estou falando errado. O filme, né, o receptor, vai ficar bem paralelo ao longo eixo do dente. E o feixe de raio-x, olha os fótons de raio-x passando aqui, vão ser perpendiculares, tanto ao longo eixo do dente, quanto ao receptor. E aí, os critérios de qualidade são aqueles que eu falei, né? Mostrar as áreas integralmente a serem radiografadas, né? Os dentes inteiros, tanto a coroa quanto a raiz e a região do periápice. Produzir uma menor distorção possível
e com uma densidade e um contraste interessantes, né? Os melhores possíveis. Como eu falei, ela é a técnica de eleição. Tá complicado, gente. Mas, em alguns casos, Professora, né? qual que é o capítulo? Qual que é o capítulo do livro que a gente consegue estudar ou ler para compreender mais a aula? Acho que é 5 e 6, Breno. Eu posto lá certinho, porque eu confundo esses capítulos, mas já está no AVA lá, que eu coloquei a referência, mas eu tenho quase certeza. Não é 5 e 6, não, é 6 e 7. Tá 6 bom? e 7, tá bom. 6 e 7. A aula eu fiz bem acompanhando o livro, sabe? Só que no livro tem pouca coisa que fala da técnica da obstetriz, sabe? Ele fala bem do paralelismo, porque realmente é o paralelismo que a gente usa mais hoje em dia, né? Ninguém quer fazer radiografia sem posicionador mais. Tanto é que lá na clínica mesmo, quando chega algum caso desse aqui, ó, de restrição anatômica, né? As meninas não conseguem fazer uma radiografia legal sem posicionador, eu que tenho que entrar e radiografar o paciente, porque elas não conseguem muito. Eu não estou dizendo isso para que vocês não saibam radiografar a obstetriz, precisa, tá? Tem casos que não dá mesmo, mas a gente usa muito mais o paralelismo do que a obstetriz. Entendeu? Sim? Sim, Ah, então tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas da exposição, né? O que a gente precisa fazer, né? Porque envolve biossegurança e envolve mais do que nunca agora, né? Com essa questão da pandemia, envolve questão de higiene, de proteção, né? Tanto para nós, profissionais, quanto para o paciente. Então, a gente precisa usar de segurança, né? De biossegurança. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preparar a unidade. O que é? Vou preparar a cadeira onde o paciente vai sentar, o aparelho de raio-x, né? Vou colocar barreiras, né? Tanto aqui no aparelho de raio-x, quanto lá no lugar, naquele painel do aparelho onde eu faço os ajustes, né? Vou organizar tudo, né? Vou fazer a higienização, beleza. Vou sentar o paciente e orientar, né? Muitos pacientes reclamam porque o, o sensor, ele tem uma certa rigidez, então determinada área que a gente vai radiografar incomoda, né? Às vezes o paciente tem um soalho bucal muito alto em relação ao rebordo alveolar, né? É bastante inserido, né? Bastante fibroso, então quando ele morde no posicionador e no sensor, aquilo exerce uma pressão que incomoda, né? Dá uma sensação que vai machucar. Na maioria das vezes não machuca. Quer falar alguma coisa, Amanda? Então a gente precisa orientar esse paciente, né? A gente precisa fazê-lo entender que apesar daquele incômodo, é rápido o exame. A gente precisa orientar a não se mexer, né? Lembra que a gente falou aula passada sobre isso, né? Daquele filme tremido, aquela imagem ruim? Gente, vocês estão aí ainda? Sim ou não? Porque sumiu tudo aqui da minha tela. Ah, voltou. Sim. Aí sim, a gente ajusta a configuração do aparelho, né? Lembra que a gente falou lá no começo que a gente consegue mudar a KVP, a gente consegue mudar o tempo de exposição, então a gente vai relatar para o aparelho, né? Vai configurar aquele aparelho
a área que eu vou radiografar, porque aí vai variar o meu tempo de exposição, o meu KVT, eu informo para o aparelho lá o tamanho do meu paciente, né? Se ele é um paciente adulto, se é criança, se é um paciente mais forte, se é um paciente de porte menor. Aí sim, eu vou lavar as mãos, vou me paramentar, né? Colocar luvas, organizar. Vou examinar a cavidade bucal do paciente, porque eu preciso entender se ele tem alguma exostose, né? Toro mandibular, toro palatino, porque isso é limitação para fazer a técnica do paralelismo. Quem sabe eu vou ter que usar a da obstetriz, examinar o tamanho dessa cavidade bucal. Aí eu vou posicionar o cabeçote, né, o mais próximo ali. Aí sim que eu vou posicionar o receptor, né? Esse conjunto aqui de filme e o posicionador. Por que eu faço isso? Olha, eu tenho que manter o cabeçote o mais próximo possível, né? Aí eu coloco, porque isso vai começar a incomodar o paciente. Se eu deixar lá longe, aí, nossa, o braço do aparelho é difícil, às vezes, de movimentar, às vezes ele está lá atrás da cabeça do paciente, aí eu coloco, peço para o paciente morder, tá doendo, tá incomodando, aí que eu vou mudar o cabeçote, né? Não, primeiro eu faço esse ajuste do cabeçote, coloco o próximo aqui, e aí sim que eu vou ajustar o receptor. Aí depois eu faço o ajuste fino, né? Posiciono certinho esse cilindro posicionador aqui, né? Ele tem que estar coincidente com esse anel aqui, ó, esse bocal aqui do meu cilindro tem que estar coincidente com esse anel localizador do meu aparelho. Tá vendo como é mais fácil? Eu não preciso pensar em angulação, pensar em nada. Eu coloco, o paciente mordeu, tá bem posicionado, não tá torto nem nada, então eu venho com o cilindro localizador do meu aparelho e coincido aqui, né? Praticamente encosto ele aqui. E aí, esse é o posicionamento, né? E depois eu vou fazer a exposição. Esses aqui são os posicionadores, né? Não sei se alguns de vocês já compraram. Esses aqui são para dentes posteriores. Olha só como o longo eixo dele está na horizontal, né? E esses aqui são para dentes anteriores, né? Incisivos e caninos. Aqui molares e pré-molares. Aqui é para incisivo, canino, tanto superior quanto inferior. Aqui varia, né? Um é superior direito e inferior esquerdo, o outro é superior esquerdo e inferior direito. E aí algumas orientações, né? Utilizar um posicionador que tenha esse anel externo, que é o que eu já falei, né? Posicionar o receptor. Opa! O mais profundamente possível, né? Eu pedi para o paciente morder, principalmente nessa radiografia de incisivo central do paciente inferior, é muito complicado para o paciente morder. Às vezes você pede para morder, dói, ele, ai, tá doendo, e não morde direito, mas tem que pedir para ele morder o mais profundamente possível, né? Especialmente nas radiografias inferiores. E alinhar o cabeçote que eu falei com aquele anel externo da radiografia ou do posicionador radiográfico. Gente, eu vou encerrar a nossa aula agora. Eu queria saber se vocês têm perguntas. É uma aula grande, então a gente vai fazer ela em 2 etapas. Quero saber se vocês têm perguntas, se querem fazer alguma observação, alguma coisa. Não? Ninguém quer dizer nada, perguntar nada, falar nada? Todo mundo entendeu tudo? Da bissetriz eu tô com dúvida ainda. É. O que é sua dúvida, Breno? Quer voltar lá? É que a aula caiu bem na parte, sei lá, eu desfoquei um pouco, não entendi quase nada da bissetriz. É.
Vamos voltar então para falar algumas coisas, né? Esse é o momento. Pode fazer um resumo, não tem problema. Não? Então, a técnica da obstetriz, como eu disse, ela é um pouco mais complicada, porque ela depende desses ângulos, né? E aí, cada região examinada tem um ângulo, né? A gente mostrou as tabelinhas aqui para vocês, né? Tem os ângulos horizontais, primeiro os verticais, né? Que tem relacionamento com o plano de Camper ou plano oclusal do paciente. Então, na maxila, esses ângulos são positivos, na mandíbula são negativos. Cada região tem uma angulação diferente e tem um ponto de incidência diferente. O ponto de incidência quer dizer em relação ao ângulo horizontal, né? Essa movimentação do cabeçote. Para radiografar o paciente, os dentes da maxila, a gente pede para o paciente segurar o filme com o dedo polegar e os outros filmes ficam esticados, os outros dedos ficam esticados, né? Como se o paciente estivesse fazendo continência. Para radiografar a mandíbula, a gente usa o indicador, o dedo indicador, para posicionar e os outros dedos ficam dobrados, né? Encolhidos. Essa parte deu beleza, Breno? Sim, daí eu entendi. Sempre eu vou usar o dedo para posicionar o filme oposto ao lado radiografado. Ah, vou radiografar o lado direito, eu uso a mão esquerda para segurar o filme. Vou radiografar o lado esquerdo, uso a mão direita para segurar o filme. Ok? Ok. Então, aqui, ó, tem os locais de incidência, né? Incisivos centrais, ápices, laterais, asa do nariz, premolares, pupila, molares, comissura palpebral, né? Nos incisivos, forame submentual, caninos, asa do nariz, né? Sempre em relação à base da mandíbula, pré-molares, pupila, molares, comissura palpebral. E aí, o posicionamento em si, olha, estou radiografando o lado direito da paciente, a mão esquerda que segura, os dedos ficam esticados. Olha, o local de incidência, né? Plano de Camper, comissura palpebral da paciente. Olha o dedo no filme, né? Olha o filme ultrapassando o oclusal do paciente. E assim, para todos os locais de incidência. E aí a gente chega na técnica do paralelismo. Foi um resumo rápido, mas deu para dar uma entendida melhor? Ficou bem melhor. Ah, então tá bom. Ficou bem melhor para entender. Então tá. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Então, eu agradeço a presença de vocês, tá? Espero que tenha dado para entender. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém que vai assistir a aula depois, como eu já disse lá no grupo, quiser fazer alguma pergunta, perguntar lá no grupo ou entrar no meu privado para a gente discutir. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, mas eu tiro um tempinho e converso com vocês, tá bom? Essa parte é assim, igual eu falei, agora é a transição, né, da parte chata de formação de raio-x para a nossa prática. Ainda tem uma partezinha, assim, de muita técnicazinha, coisa, mas vai melhorando agora. A parte de, depois a gente vai começar nos diagnósticos, né, aí vai ficar bem mais interessante. Os meninos do semestre passado, eles, quando a gente entrou nas lesões propriamente ditas, né, na anatomia, nossa, eles começaram a gostar muito mais. Eu entendo que esse começo aqui é um pouquinho chato,
mas a gente precisa aprender, né? Porque a gente vai usar muito no consultório. Quem imagina que não vai fazer raio-x no consultório, tá bem enganadinho. A gente acaba fazendo sim, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Assim que eu puder, eu já posto as aulas, tá? E a atividade pós-aula já tá lá também, certo? Muito obrigada, gente. Tchau. O meu Tenha um bom dia. apareceu, Oi? Não apareceu ainda, é que não? o meu apareceu. Isso, a atividade pós-aula vai ser postada ainda. Não, é porque eu coloquei lá para ser às 11, né? Eu vou mudar a configuração agora. Aí, se vocês já quiserem entrar e responder, tá certo? Tá certo. Então tá. Obrigada, viu, Tchau. gente? Tchau. Bom final de semana pra senhora. Para vocês também, gente. Tchau. Tchau, Santiago. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não?